Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Rogamos nesse momento a presença dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores, instrutores, toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, que nos traga a paz, o amor, que nos traga o conhecimento, Senhor, para todos nós. Que Deus nos abençoe agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar sobre a obsessão. É do livro Obsessão, de Herculano Pires. É muito importante, nós vamos encontrar isso no livro dos Médiuns também, essa parte que vai falar sobre as obsessões. Então, quando nós falamos de obsessão, é a ação dos espíritos sobre o médium. Então, o médium, ele tem que conhecer. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, no capítulo sobre intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nós vamos ver, numa das perguntas, Kardec perguntou: os espíritos podem interferir nas nossas vidas? E a resposta dos espíritos foram a seguinte: podem muito mais do que você possa imaginar. Por quê? Porque nós estamos rodeados de espíritos, porque nós estamos envoltos em todo esse fluido universal, daqueles que ainda vivem aqui se acotovelando conosco, espíritos que ainda ficam trabalho, ficam rezando, ficam lá no cemitério, ficam nos hospitais, ficam em todos os lugares, ficam nas ruas, nos bancos, em todas as praças, em todos os locais. Então, esses espíritos estão aí. E, às vezes, entre esses espíritos, tem aqueles que nos amam, amam, amam muito, 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 que querem a nossa cabeça. A nossa cabeça, sim. Por quê? Porque nós matamos, nós ferimos, nós roubamos, nós usamos de maldade, de muita maldade, e hoje o que acontece? Esses espíritos estão do nosso lado, vêm ao nosso encontro, através do quê? Do nosso próprio fluido. Podemos nos esconder através de um corpo feminino hoje, e ontem habitamos um corpo masculino e hoje estamos num corpo feminino. Ou estivemos já num corpo feminino no passado e hoje estamos num corpo masculino. Então, mas eles vêm pela nossa própria vibração e esses espíritos vêm nos cobrar algo. Vêm nos cobrar. E quase 99,9% são espíritos familiares. Familiares. Espíritos que nós brigamos, guerreamos, fizemos tanta arte e que nós traímos, nós machucamos e hoje eles vêm nos cobrar. Vêm através das obsessões. Então, nós vamos encontrar os 3 graus de processo obsessivo. Quais são? A obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Nós vamos ver já estudamos isso dentro do nosso estudo, várias vezes, esses processos obsessivos. O primeiro grau, a obsessão simples. O próprio nome já diz, ela é simples. Ela atinge com as irradiações e emanações fluídicas. Ela é sutil, ela é leve, ela não machuca. É aquele espírito que se aproxima da gente e traz a sua forma, como ele quer. Ele quer nos perturbar, ele quer nos invadir, ele quer que a gente faça o que ele quer. Então, é aquele que vamos orar, e ele fala, para que você vai orar agora? Não ora, não. Vai assistir um filme, vai passear, vai fazer qualquer outra coisa. Eu preciso fazer alguma coisa.
muito séria, e ele vem e nos atrapalha, nos impede. Mas nós, como médios, sentimos essa aproximação dos espíritos, e o que nós devemos fazer? Socorrer esses espíritos. Abrir a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, e socorrer esses espíritos. Esses espíritos que guardam e escondem as nossas chaves, prejudicam, às vezes, a nossa criança de estudar, não deixa ele estudar, deixa ele fazer outra coisa. Então, quer dizer, influencia a mente, a nossa vontade. Ela é simples, ela é passageira. Se nós dermos muita atenção, ele fica. Se nós não dermos, eles vão embora. Eles vão procurar outro caminho. Podemos nos livrar desses espíritos? Podemos. É simples essa obsessão. O segundo grau é a fascinação. Fascina. Ele te envolve. Ele estimula o seu orgulho, estimula a sua vaidade, estimula o seu egoísmo. Ele quer você, ó, na palma da mãozinha dele. Ele é aquele que te traz uma ilusão, que nós devemos trabalhar de uma forma mais acentuada. Ele vai afetar o quê? A nossa consciência, a consciência da vítima. Ele quer nos manipular. Ele nos ilude nos processos alucinatórios. Ele se aproxima e te conquista. Ele te elogia. Ele faz você ficar cheia de orgulho, cheia de vaidade. É aquele que você é a boa, é a bonzinha, é a melhor, é tudo. Você é o bom, você é o melhor de tudo. Por quê? Porque ele está te conquistando, ele está te fascinando. E essa ilusão, ela provoca um efeito alucinógeno. Você passa a confiar nesses espíritos mais do que nos seus protetores. Mas pode ser que esses espíritos venham como encarnados? Sim. Quantas pessoas nós não conhecemos que elas iludem? É aquele que conquista facilmente, é aquele que manipula as pessoas. Encarnado. E o desencarnado é a mesma coisa. Ele quer aquele ali que ele esteja na mãozinha dele, faça o que ele quer, da forma que ele quer. E esses espíritos, ele te tira da realidade verdadeira, daquilo que você está passando, daquilo que você está procurando. E o que ele pode causar? Quais são os fatores? Quais são as ações? Por que ele vem? São problemas reencarnatórios. É problemas que nós mesmos hoje estamos sofrendo pela ação desses espíritos nessa fascinação, pelo efeito reencarnatório. É o efeito da lei de causa e efeito. Eu fiz no passado e sofro consequências. As minhas tendências viciosas, eles vão estimular as minhas tendências viciosas. Se eu estou muito fofoqueira, eu vou ser mais ainda. Se eu sou orgulhosa, ele vai acentuar. Se eu tenho um ciúme excessivo, ele vai acentuar. Se eu tenho uma raiva de pouca coisa, aquilo vai acentuar, as tendências vão aparecer de uma forma mais acentuadas em nós. O egoísmo nosso, todos nós somos egoístas, porque tudo aquilo que nós conquistamos pelo trabalho, nós queremos guardar, queremos fazer fruto daquilo. Mas, quando aquilo excede demais, a ação desses espíritos sobre nós, as ambições desmedidas, é aquele que quanto mais quer, mais ele quer.
Aquele que, quando joga, ele joga tudo. Ele joga todas as suas propriedades, ele fica na miséria total. Por quê? Esse é o objetivo dos espíritos fascinadores, de te levar à queda, de te fazer perder tudo. A aversão a algumas pessoas, daqueles que nos orientam, daqueles verdadeiros amigos que nós temos, aqueles que nós amamos, eles começam a colocar o quê? Coisinhas ruins. Começam a trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, vem trazendo o ódio, vem trazendo a vingança, vem trazendo aquela maldade que é gota a gota, até a hora que aquilo explode e você perde o carinho pelas pessoas, você começa a ver as pessoas de uma outra forma. A sua vaidade começa a ficar exagerada. É aquele médium que era simples, aquele médium que não era muito falador, aquele médium que tinha um amor muito grande, ele começa a perder tudo aquilo. Ele quer ser o bom em tudo. Ele é o que tem a melhor comunicação, ele é o que tem o melhor espírito, ele é o melhor protetor, ele é o melhor em tudo, até a sua queda. E nós, vendo isso, estando talvez sofrendo essas irradiações, sofrendo essa ação desses espíritos fascinadores, o que nós devemos fazer? Pegar, colocar esses espíritos na bacia, começar a trabalhar, a desmaterializar toda essa ação, toda essa maldade, toda essa falta de amor, todo esse egoísmo, toda a ambição, todas as tendências viciosas, porque ele, além de nos iludir, ele traz espíritos nessa condição. É aquele que bebia e começa a beber em excessivo, aquele que joga agora, até a própria vida fora. É aquele que tem um apego ao dinheiro e ele tem um apego desmedido, perde a noção daquilo. Então, nós temos que socorrer, nós temos que nos colocarmos em prece, rogarmos a misericórdia de Deus, do grande Mestre Jesus, chamarmos toda a nossa equipe de trabalho, abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, e vamos socorrer esses espíritos, vamos desvincular esses espíritos da nossa aura perispiritual, da aura perispiritual do nosso filho, daquele que está sobre a nossa responsabilidade, auxiliar esses espíritos para que ele não venha no futuro sofrer consequências maiores. Então, trabalhando todos esses fluidos, desmaterializando todos os desejos, todas as emoções, todas as falas, todos os sentimentos, nós podemos sair dessa situação de fascinação, porque ela vai machucar. Se nós não sairmos, nós viramos marionetes na mão desses espíritos. E, às vezes, nós conhecemos alguém, um ente querido nosso, se nós tivermos a autorização de auxiliar, autorização, quando eu digo, é dos nossos protetores, da nossa equipe de trabalho, do nosso anjo guardião, porque se não tivermos autorização de auxiliar, fique na tua. Não ponha a mão aonde você não tem autorização, porque é mexer numa caixa de abelha, num enxame muito grande, e aí você talvez vai se envolver também com aqueles mesmos tipos de espíritos. Então, vamos orar, vamos pedir a misericórdia de Deus para que esses espíritos possam ser auxiliados, orientados e instruídos. O terceiro grau é a subjugação. Vamos recordar. Começamos com obsessão simples. Não damos atenção àquela obsessão. Ele começa a nos influenciar. A gente não liga. Aí aproxima-se de nós
espíritos fascinadores, com o objetivo, qual é? A nossa queda, a nossa falência. Aproxima. Nós achamos que é um bom espírito, nós achamos é que os outros estão errados, nós achamos que nós estamos certo. Já estamos na mão dessa falange fascinadora. Aí, aproxima-se espíritos que vêm nos subjugar. A subjugação. Porque um depende do outro. Subjugar. Ele vai perder toda a sua vontade, toda a sua afetividade. Ele vai atingir. Um se aproximou, outro atingiu a nossa mente. A subjugação, ele vai nos envolver totalmente, afetando os nossos sentimentos, afetando todos os nossos movimentos governados pela mente. Então, aí nós estaremos totalmente envolvido pela ação subjugadora. Pode ser de um espírito, pode ser de 2, de 10, de 100, de 1000, não importa. Nós devemos ficar atento a tudo isso para não chegarmos nessa posição. Porque se chegarmos nisso, nós teremos que buscar auxílio de um grupo de pessoas que têm condições suficientes de recolher, de amparar e retirar todos esses espíritos e toda a vibração que estiver nos envolvendo. Essa ação subjugadora, ela vai nos tirar toda a ação do nosso corpo. Nós estaremos na mão desses espíritos, levando as nossas pessoas, da nossa família ou nós, a atitudes e gestos estranhos e tiques nervosos. Então, nós não tínhamos nada e passamos a ter um monte de situações que podem trazer danos. Então, Kardec coloca em várias situações de espíritos que foram subjugar uma pessoa e fizeram com que elas se jogassem ao chão, se despissem e ficassem nuas, que começassem a bater nas paredes, que começassem a um desequilíbrio total, porque ele não tem mais o controle do seu próprio corpo, ele não consegue mais reagir, ele não consegue mais trabalhar para ele. E tudo isso vai nos causando danos, e tudo isso vai nos trazendo males físicos, porque eles vão afetar a nossa matéria, o nosso corpo, trazendo infecções, infestações, porque a energia é densa. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos, dentro dos hospitais psiquiátricos que nós conhecemos, 90% são espíritos ali subjugando aquelas pessoas. Subjugando. Porque passaram pelo lado da fascinação e já estão na subjugação, porque perdem o controle de tudo isso. Então, acionam, machucam o nosso corpo físico, machuca o nosso cérebro, eles atingem essa energia, machucam o nosso sistema nervoso central e periférico, machucam os nossos órgãos, porque causam danos. Há um desequilíbrio total, tanto do nosso perispírito, do nosso duplo etéreo, como do nosso corpo físico. Então, nós temos que estarmos sempre vigilantes para que essas ações não venham nos atingir. E esses sintomas de infecções são transmitidas por entidades espirituais enfermiças, ou seja, doentes, a pessoas sãs. Então, eles vêm realmente para atingir a nossa matéria, para que a gente possa ficar doente. Então, o médium, ele tem que estar atento, orar, pedir à equipe espiritual,
adentrar a bacia da redenção e pedir que sejam recolhidos todos esses espíritos, todas essas formas pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, desintegrando, dissolvendo do corpo perispiritual, libertando o seu espírito desta ação que os espíritos atingem, libertando o seu duplo etéreo, libertando todas as células do seu corpo físico. É essa ação que nós devemos fazer. Então, a prece é o nosso recurso. As nossas equipes espirituais, quando nós buscamos as energias siderais, quando nós buscamos as energias ectoplasmáticas, quando nós buscamos essa energia e trabalhamos para nós, junto com a nossa equipe espiritual, com o nosso anjo guardião, nós conseguimos nos libertar. Caso nós não nos libertemos, vamos buscar o auxílio de terceiros para nos auxiliar, para nos amparar. Não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de pedir socorro àqueles que podem nos ajudar. Porque essas impressões e temores podem ocasionar o quê? Aquela sintomatologia fantasma, que são as doenças fantasmas. Quantas vezes nós temos dores, vamos ao médico, faz exames de tudo, faz exame da cabeça aos pés e não acha nada. Nada. Tira raio-x, tira tudo que foi possível, faz exame de sangue, faz exame disso, faz exame daquilo, nada. São as doenças fantasmas. É a ação ali, é o fluido que está ali. A gente vai ao médico, está morrendo. Quando a gente adentra ao consultório médico, parece que o espírito ficou lá fora. E quando a gente entra lá dentro, parece que tudo não tem mais nada. Você entra lá para fazer uma ressonância magnética, não tem nada. Não aparece nada, porque é do espírito. Aí você sai, ele pega o seu bracinho, sai de braço dado com você, numa boa, numa tranquilidade. E isso, nós podemos trabalhar isso. Então, no caso infestação, verifica-se o processo indutivo. O espírito transfere à vítima, sem o saber, os sintomas da doença que o levou à morte. Então, ele levou à morte aquela pessoa e ali o que ela sente? Ah, ele está com um problema no pulmão. Ela vai sentir a dor do pulmão. Ela vai sentir a dor do pulmão. Ah, ela está com dor no coração. Ela faz exame, não dá nada, porque era o espírito que ali estava. O espírito que morreu traumatizado, o espírito que morreu enforcado, o espírito que morreu num acidente, ele vai trazer aquela sensação para nós. Então, nós temos que também socorrer esses espíritos nessa condição, para que eles possam realmente serem auxiliados, amparados, socorridos. E esses sintomas persistem no perispírito. Qual é a cura? É o socorro espiritual. Com o simples afastamento das entidades doentes, essas infecções, elas vão cessar. Então, antes de nós corrermos, nos desesperarmos por aquilo que nós estamos sentindo, vamos orar, vamos pedir à equipe espiritual, vamos chamar todos os nossos protetores, vamos chamar toda a nossa equipe de trabalho para que venha socorrer, para que venha amparar todos esses espíritos. Seja ele quem for, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso parente que desencarnou naquela situação. A obrigação de cada um de nós é auxiliar, é amparar, é socorrer. Não adianta a gente falar assim, é espírito, deixa para lá. Você vai passar a sua existência sofrendo as consequências da ação espiritual desses espíritos. Então, vamos trabalhar
para que esses espíritos não nos obsedam, para que nós não cheguemos a ficarmos fascinados, nem subjugados, nem recebemos essa irradiação imensa. Cada um de nós passa por situações de dores, que às vezes nós orando, tudo passa. Tudo passa. Quantas vezes nós não oramos, vamos aos médicos e não temos nada. Nada. A gente volta para casa e a doença está em casa. Então, vamos trabalhar nas nossas doenças, nesses doentes que estão ao nosso lado, nesses nossos parentes, naqueles que precisam de ajuda, de amparo, de socorro. Assim que o médio trabalha, é assim que nós vamos fazer a caridade para com os nossos irmãos em espírito. Vamos orar, vamos pedir que as falanges benfeitoras, que toda a nossa equipe de trabalho possa socorrer esses espíritos. É muito importante, é muito, mas muito importante mesmo esse socorro. Não é olhar e falar assim, amanhã passa, amanhã eu oro, amanhã eu vou realizar isso. Não, é o momento, é na hora. É trabalho imediato. Não é para o amanhã. Se Deus nos deu essa graça da nossa mediunidade, nos deu a graça de termos benfeitores espirituais, vamos trabalhar, vamos orar, vamos socorrer a eles e vamos socorrer a nós. Vamos abrir o nosso caminho. É muito importante isso.